Você já reparou que o ser humano, ele é o único que nasce completamente dependente de alguém para poder sobreviver? Uau! Puxa uma cadeira que agora é hora do mate com a Lady, vamos conversar sobre isso. Eu nasci e me criei no interior e meus pais criavam porco, galinha, vaca. E o terneirinho, ele é a prova viva disso, né? Porque quando o terneirinho nasce, que ele cai ali no chão, ele já se levanta meio cambalhando assim, mas ele já fica em pé e já vai em busca da teta da vaca, atrás da teta da mãezinha dele para tomar o leite e sobreviver, né? E o bebê humano, pelo contrário, se ele não tem alguém ali desde o princípio para cuidar ele, para atender ele, ele não sobrevive. E isso aqui não é um erro da natureza, pelo contrário, isso seria impossível, porque Deus é perfeito e criou tudo na sua maior perfeição. Isso aqui é um sinal, essa é a verdade. E eu estava refletindo essa semana, porque eu tô passando por uma fase assim muito de estar convivendo novamente com muitas pessoas, do quanto talvez a gente não tenha nascido para ser independente, do quanto a gente precisa uns dos outros, né? E eu acho que talvez a gente tenha nascido para aprender a se relacionar, ter nascido para aprender a confiar, a amar, para aprender a cuidar. E a gente aprende isso desde o início, desde o princípio, que a gente precisa do outro, que ninguém cresce sozinho. Só que o ser humano, ele não nasce pronto. Não nasce pronto fisicamente, porque ele precisa ser formado emocionalmente. Que ironia eu falar isso me desenvolvendo em frente a uma câmera num canal no YouTube. E mesmo depois de adulto, a gente insiste, né? Por vezes a gente insiste em fingir que não precisa de ninguém. Eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém. Mas lá no comecinho da vida, a verdade já foi nos mostrada. Já foi mostrada para você. Talvez o maior erro da vida adulta, quando nós nos tornamos adultos, seja exatamente isso. Seja esquecer como a gente nasceu. E a dependência lá no começo da vida, ela não é fraqueza. É o que nos torna justamente humanos. E é engraçado que esses dias aconteceu um episódio, eu convivo com algumas mulheres assim, e talvez eu ainda seja um pouco assim, mas uma versão antiga minha era muito mais assim, de não permitir ser ajudada, não ter dificuldade de pedir ajuda, não permitir ser cuidada. E essa semana aconteceu um episódio muito bacana, assim, bacana no sentido de que me fez olhar de fora a situação. Uma pessoa num local de trabalho estava com muita dor no estômago. E aí eu fui com ela até um local, compramos um chazinho e aí chegamos no trabalho e aí eu disse, eu vou fazer para você. E aí ela disse, não, não, pode deixar que eu faço. Daí eu olhei assim para ela e disse, eu posso fazer para você o chá? E aí ela disse, pode, tudo bem. E aí ela foi pra sala porque ela tava realmente muito mal, assim, ela tava botando a mão assim, né, no estômago. E aí ela foi pra sala e eu botei a água a aquecer para fazer o chá. E fui até a sala buscar uma xícara, eu acho. Quando eu voltei com a xícara até a água, eu fiquei fazendo alguma outra coisa assim, me distraí, eu conversei com uma pessoa, deu alguns minutinhos. Quando eu voltei com a xícara para pegar a água para terminar de fazer o chá, porque o chá já estava numa outra xícara, só para ser acrescentado água, ela já tinha voltado e já tinha feito e já estava saindo com a xícara na minha frente e indo para a sala novamente. E aí eu olhei aquilo assim e
e pensei, nossa, olha a Leidiane antiga aí, não permitindo ser cuidada, achando que dá conta de tudo, mal podia andar com dores no estômago, e foi lá e ela resolveu, e ela pegou o chá dela e ela voltou para a sala. E quem faz isso, muitas vezes faz no automático, faz sem perceber. E isso é apenas um exemplo da nossa vida adulta, aonde a gente esqueceu realmente que lá no início, quando a gente nasceu, a gente dependeu de uma outra pessoa para poder estar aqui. E isso me fez pensar que quando éramos bebê, ali, um bom período na nossa vida, nós dependíamos da nossa mãe, né? Nos pegar, nos colocar no peito para nós mamar, para cuidar, para se doar mesmo, né? Para que a gente sobrevivesse, crescesse fortes, saudáveis. Enfim, se fez sentido para você esse vídeo, já sobe aquele like, já envia para alguém que precisa de repente ouvir isso hoje. E já comenta aqui embaixo alguma experiência, o que tu achou, que eu adoro essa troca aí com vocês. Já se inscreve no canal que eu tô sempre por aqui, eu sou a Leide, nesse canal a gente fala sobre vivências, experiências e 1% melhor que ontem é o nosso lema aqui. Sempre se desenvolvendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui e trazendo esse processo para compartilhar com você que caso contribua em algo na sua vida, já vai ter valido muito a pena. Tchau e até o próximo vídeo.